Tudo bem aqui? Testando o som aqui no ambiente, tá bom? Pela internet, como é que tá? Tudo bem? Já podemos começar? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que nós possamos chegar mentalmente, espiritualmente também à nossa casa, para que possamos ouvir com atenção a leitura que o João Pedro fala do Evangelho para a gente. Mas antes nós vamos pedir a Sena, então, que nos faça a oração de abertura. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos juntos fazer a prece para que a gente possa se conectar com o alto, criando uma atmosfera benéfica em torno de todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, acalmando nossa mente e o nosso coração e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, agradecendo também pela oportunidade dessa existência tão bendita. Peçamos o amparo e a proteção dos amigos espirituais, dos abnegados trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, aos missionários divinos, a todos aqueles que nos acompanham, espíritos de luz, aos nossos mentores pessoais, que estão sempre nos inspirando, nos intuindo, e sempre fazendo com que a gente absorva, com bastante sabedoria e muito discernimento, todo o ensinamento desta noite. Rogamos também a colaboração das equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho bendito, trazido pelo Mestre Jesus. E juntamente com ele, façamos agora a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que por um instante, mesmo que numa fração de minutos, possamos nos esquecer de todos os problemas. Deixemos lá fora todas as angústias, preocupações, medo, incertezas, e possamos sorver da benesse do Evangelho, que refrigera a nossa alma e nos coloca no caminho do bem. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, com o amparo do nosso patrono Eurípides Barçanufo e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciados os nossos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, então, dando sequência aqui à leitura do capítulo 16, nós vamos ler o item 5, Parábola do Mal Rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava no tormento, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele, disse: Pai Abraão,
compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles alguns dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Que assim seja. Vamos aproveitar que ainda eu esqueci de falar no começo, mas vamos desligar todos os aparelhos eletrônicos para que nós possamos estar presentes aqui. Graças a Deus, estamos reunidos uma vez mais em torno do Evangelho de Jesus. Vamos recordar. Importante termos esse contexto social do momento em que Jesus contava essas histórias tão simples como esse exemplo simples, né? Jesus, ele se dirigia a uma população extremamente miserável, explorada economicamente, explorada socialmente. Ele se dirigia a essas pessoas que ninguém queria atender. Porque não era status, não dava status, eram pessoas que não tinham dinheiro para contribuir com as oferendas no templo, eram miseráveis mesmo, doentes, né? Mas Jesus veio para eles. Vocês lembram quem disse isso? O próprio Jesus, quando disse: Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E dentro desse contexto, ele faz um paralelo muito simples de um homem muito rico, de um homem muito pobre, de um homem miserável, na verdade. A miséria é diferente da pobreza, né? Na miséria é difícil viver com dignidade, ou, se não, impossível. Então ele conta essa história. Vamos lembrar do início desse capítulo. Não se pode agradar a Deus e a Mammon, sendo que Mammon não é uma entidade, é sinônimo de dinheiro. Então Jesus começa a traçar com várias histórias esse paralelo da avareza, da riqueza, com a miséria, com a pobreza. No começo, lembra que ele fala: é mais fácil o camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele conta vários. Allan Kardec separa vários trechos. Eu comentei um pouquinho na segunda-feira passada, mas não custa a gente relembrar. Que ele começa esse capítulo naquele diálogo com o jovem, que tinha muito dinheiro, e Jesus fala: vende o que você tem e me segue, assim você vai ganhar a vida eterna, já que ele disse que cumpria os mandamentos, o que não é pouco. Eu vou reler o que o jovem respondeu para Jesus. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo. Gente, isso aqui já é
uma escala muito importante, muito consolidada de atitude no rumo da evolução. Porque só o não matarás, o tanto que a gente tem que vigiar a nossa atitude. Quando Jesus diz, João, se o teu olho é motivo de escândalo, é preferível que você arranque e jogue no fogo. Se a tua mão é motivo de escândalo, olha o quanto Jesus está se ocupando em dizer, nós temos vícios, nós temos imperfeições, mas cuidado, e ninguém tem culpa aqui de estar imperfeito. Nós somos imperfeitos, por isso reencarnamos aqui no planeta Terra. Mas Jesus está dizendo, abre o olho, cuidado com o que você fala, com o que você faz, com os seus gestos, porque isso pode gerar consequência, inclusive para você. Então, para que você não use a mão para fazer coisa errada, ele fala, eu prefiro que você arranque. Pelo amor de Deus, gente, é uma figura de linguagem forte. Porque a consequência disso pode trazer tanto sofrimento que é preferível que você não faça. Por isso que os 10 mandamentos não matarás, não prestarás falso testemunho. Então, nós vamos entender, por exemplo, no caso do não matarás, que alguns de nós, se determinada coisa que a gente fala for para uma pessoa que tem, como é que eu posso dizer, doutora Ana, uma baixa autoestima muito à flor da pele, essa pessoa ela fica arrasada. Ela vai para casa com algum nível de reflexão muito doloroso. Então, quando Jesus fala vigia, o que você está falando, o que você está fazendo, é porque as consequências disso para uma outra pessoa poderão ser tão difíceis e que, evidentemente, isso vai ter volta. Porque quem causa dano tem que reparar o dano. Estou pegando no pé do casal ali, doutor Sérgio, mas é isso, a nossa legislação terrena já ratifica isso, já numa linguagem dos operadores do direito, já positiva isso. Quem causa dano tem que reparar o dano, mas aí tem toda aquela história, abre o inquérito, ajunta provas, e depois tem que haver uma ação, tal. Isso é a legislação terrena. Mas para Deus, segundo o nosso estimado professor Jesus de Nazaré, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Ou seja, ele é ciente e dará a cada um segundo suas obras. Olha como se encaixa, como tem uma lógica que flui o processo das relações humanas de maneira a construir um estado de felicidade ou um estado de tristeza, de infelicidade. E esses paralelos que Jesus traça em relação à riqueza e à pobreza, nada mais o que ele está fazendo é dizer do perigo, da fascinação que a riqueza traz e da indiferença que ela pode provocar por aquele que sofre. Nós vamos ver com mais detalhes mais para frente uma dissertação do Kardec, que ele fala da importância da riqueza. Se Jesus tivesse a dizer que quem tem dinheiro está condenado, ele estaria condenando a disciplina, ele estaria condenando o trabalho, ele estaria condenando o estudo, ele estaria condenando a resiliência, que são características que nós estamos a duras penas lutando para conquistar. Vocês lembram que a resiliência é um termo emprestado da física, É a capacidade que alguns materiais têm de retornar ao estado original depois de passar por um estresse. Que os pescadores diziam, Carlão, é que nem um caniço da pescaria, enverga, mas não cede. É isso. Então, nós estamos trabalhando para desenvolver essa capacidade para, diante das frustrações, das decepções, das perdas, que muitas vezes arranca pedaço, nós conservarmos o equilíbrio espiritual, e estamos fazendo isso aqui, e o equilíbrio emocional, para dar conta do recado que não é fácil viver. Não é fácil. Nós estamos aqui justamente no campo de trabalho desenvolvendo. E Jesus fala, se você se importa com a fraternidade, se você se importa com a sua felicidade, cuidado. Se o teu olho for motivo de escândalo, se tua mão, e por aí vai. Então,
ao dizer essa questão do não matarás, o moço fala, eu estou atento aos mandamentos. Eu não presto falso testemunho, eu não mato, eu não cobiço, eu não adultero. E Jesus fala, então, você vende o que você tem e me segue. E ele vai embora triste, porque ele tinha muitas posses. E aqui, no Espiritismo, a leitura do Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, nós não vamos nos fixar à letra que mata, e sim ao espírito que vivifica. Essa é a recomendação do nosso mestre. Portanto, se a riqueza está acontecendo para nós, seja por força de herança, seja por força de trabalho, seja por força do que for que nós estamos de posse da riqueza, e essa riqueza nós temos que entender que são os talentos. Nós vamos ler essa parábola segunda-feira que vem. É o tempo, é o dinheiro, é a saúde, é a beleza, é a inteligência, é o carisma. Porque o carisma também pode ser perigoso, né, gente? Eu brincava com o meu pai, que frequentava aqui também, quando acontecia alguma malandragem de alguém, que se dizia assim, puxa, mas a Sênia, hein? Quem poderia esperar, hein? Que ela fosse dar um golpe, hein? Nossa! Aí eu falava assim, pai, você já viu algum estelionatário antipático? Não, né? Vai dar golpe em quem? O que a gente fala popularmente, o 171, aquilo é 171, hein, João? É, porque, né? Senão vai enganar quem? E nós estamos aqui para aprender isso também. Vamos lembrar que Jesus não foi bobinho quando perguntaram para ele se era lícito pagar tributo a César. Não foi bobinho. Ele não deu o que o cara estava perguntando, porque era uma armadilha. E ele poderia perder os 3 anos de ministério que ele tinha para nos deixar esse legado, esse caminho luminoso para a nossa própria felicidade. Então ele fala, vira a moedinha que está no teu bolso aí. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós estamos aqui para aprender isso também. Por isso o orai e vigiai. É evidente que o orai e vigiai de mão dupla, né? O que se passa no entorno e o que se passa dentro de nós. E aí nós vamos tomando contato com a revelação e analisando como estamos fazendo aqui, como fazemos no Evangelho no lar, para que nós possamos tirar de dentro do lar, com a ajuda do nosso mentor espiritual e dos benfeitores que intercederam em favor do nosso reencarne, purificar o ambiente doméstico. E na hora da prece aqui também, né, gente? A mentalização, a oração, o pedido, a súplica, para que o nosso lar seja um ambiente de harmonia. Que estejamos no núcleo familiar, num nível de entendimento que propicie o crescimento mútuo, através do auxílio mútuo, através da cooperação, do respeito, do trabalho, das boas dicas, do entusiasmo, de uma palavra que possa reverter um estado de espírito negativo para um positivo. Ou a gente não precisa disso? Ou sempre nós estamos naquela vibração permanente de entusiasmo? Que, tudo bem, tem gente que consegue, mas a maioria de nós oscilamos. E a gente se pega, em algumas vezes, necessitados de um apoio. E é no ambiente doméstico que a gente vai começar a treinar isso. Com afinco, com caridade, com perseverança. E nos laços de família consanguíneos, amparados por aqueles que já regressaram à pátria espiritual e que podem nos auxiliar através da inspiração. Mas a gente tem que estar com o canal de comunicação aberto, e é o que estamos fazendo aqui. E vocês também pela internet. Mas de tanto duvidar, de tanta indiferença, disse Jesus, esse homem morreu assim. E estava sofrendo, não por ser rico, mas por ter sido indiferente. Porque tem consequência. A indiferença também é uma atitude. O não fazer também é um fazer.
porque aquilo não nos incomoda. As profundas diferenças nas quais estamos inseridos no contexto social em que reencarnamos, como nós repetimos aqui, somos imperfeitos, mas escolhemos ser imperfeitos, porém úteis. Então não falta serviço numa sociedade na qual reencarnamos com tanta coisa por fazer. Eu recebi hoje à tarde os alunos do SENAC. Eles fazem um curso preparatório porque eles são jovens aprendizes. É uma lei federal que determina que um percentual, de acordo com a quantidade de empregados da empresa ou de funcionários da repartição, haja jovens aprendizes. E eles estão aprendendo isso. E eles me perguntaram assim, mas como é que você faz uma lei? São vários exemplos, né? São vários exemplos. Por exemplo, a lei do jovem aprendiz, que capacita a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Assistência Social, a cobrar, a fiscalizar tanto as organizações empresariais, Ciesp, Fiesp, ACI, Sincovarp, se está cumprindo a lei, quanto as repartições públicas. Porque é muito importante o trabalho do jovem aprendiz. Eu já fui office boy na minha mocidade, isso me ajudou muito. Mas não deixei de estudar, como eles não devem deixar de estudar. E eles entenderam que existe uma forma de se preocupar com a sociedade. E uma menina está fazendo um trabalho com relação à causa animal, o outro tem mais adaptação com as questões de segurança. Por que Ribeirão Preto tem tão pouca câmera de segurança? Então, nós nos importamos com as crianças lá no Geraldo de Carvalho há 40 anos. E por que no Geraldo de Carvalho? Porque era o último bairro de Ribeirão. Quando eu falo nós, agora eu estou falando da unificação kardecista. Mas antes, em 1950, o último bairro era os Campos Elíseos. Por isso o ginásio Apóstolo Paulo que estamos reformando. E que eu tenho pedido para vocês trazer o cupom fiscal e colocar lá na urninha. Né? O ginásio, os Campos Elíseos era o último. E ali, dia 1º de janeiro de 1950, foi fundada uma escola técnica de contabilidade. Dr. Camilo de Matos ganhou esse nome porque frequentava aqui, como vocês. Morava aqui na esquina, no palacete que vai ser restaurado. Tinha conhecimento das questões mediúnicas, era espírita e transmitiu aquela mensagem luminosa que está no livro Taça de Luz para o Chico Xavier, quando o seu Papa, o seu Bastos e o seu Massaro estiveram em Pedro Leopoldo para discutir a respeito de vender livros em praça pública, naquele ambiente ainda hostil à doutrina espírita. Então, esse homem que está no inferno consciencial, pedindo que Lázaro molhe o dedo na água e molhe a língua dele porque ele está sofrendo, na verdade, são as consequências da indiferença. Que ele, evidentemente, está sofrendo, porque ele não olhou para a questão da fraternidade, que é uma lei universal. Nós tomamos contato pela cultura cristã, mas é uma lei universal, porque somos imperfeitos e precisamos de cooperação mútua. E já mencionamos aqui como é difícil cooperar com alguém arrogante. Né? A gente tem que afastar. A gente não faz aquela reflexão que a pessoa está arrogante por alguma razão, e por ter aberto a janela da arrogância, pode estar com uma perturbação, uma associação obsessiva, e que está naquele círculo vicioso da obsessão, da arrogância, né, da indiferença, muitas vezes para si e para consigo mesmo, não levando adiante projetos importantes para si mesmo, indiferente para consigo mesmo. Então está lá no sofrimento. E aí a ficha cai e ele fala assim, então vai lá socorrer meus irmãos, avisa, manda alguém dos mortos lá. E evidentemente Jesus faz uma afirmação
que esse homem responde, olha, não adianta, eles têm Moisés, têm as escrituras, têm os profetas, nós temos Chico Xavier, nós temos 5 livros da codificação, numa paciência que Kardec teve de fazer uma exegese, um exame das escrituras, de várias obras, de várias as grandes religiões do nosso planeta, e a gente continua indiferente, desconfiando. Se a dúvida promove o estudo, ótimo. Foi o método de Kardec. Se a dúvida paralisa, cuidado. Porque água parada não é legal. Né? Nós temos que fazer movimento. Falar nisso, está todo mundo lembrando de limpar os pratinhos de água lá em casa? Porque a dengue veio com tudo, né, gente? Onde tem dengue é porque não tem higiene, tá? Uma cidade que tem cuidado com seus resíduos não tem dengue. Então nós precisamos primeiramente estar atento a isso e fazer a nossa parte. O que está ao nosso alcance. Né? Olhar para essas questões porque está difícil. E o índice de vacinação está muito baixo para a dengue e inclusive para a poliomielite. Então, sempre que pudermos fazer campanha em favor de vacinação, todos nós hoje temos um perfil nas mídias sociais, publicar alguma coisa interessante sobre vacina, sobre a importância de estar vacinado para preservar a própria vida, porque nós temos o dever de preservar esse corpinho, essa ferramenta de trabalho que a vida nos concedeu, que na verdade nós ajuntamos esses elementos físicos próprios do nosso planeta para a gente conseguir se perceber, né? Por isso que a gente ainda não desenvolveu um nível de sensibilidade para perceber a vida em outros planetas, porque a dimensão da matéria é diferente. E nós não temos essa percepção. Feito isso, é importante que nós tenhamos com bastante clareza esse recado que Jesus nos deixa relativo à fraternidade, relativo à empatia. Para nós não sermos indiferentes e não perdermos a oportunidade, novamente, num ambiente que tanta diferença tem nos quadros sociais, na vida social. Estamos falando do aspecto econômico, mas muitas vezes no ambiente de trabalho. Poder transmitir um conhecimento que a gente já tem, que vai facilitar a vida da pessoa. Um uso de uma habilidade que nós temos pode resolver, muitas vezes, a vida de uma pessoa. A disposição de fazer uma visita. Aquele pedido que o Chico Xavier, eu ouvi pessoalmente ele fazer uma vez que estive em Uberaba. Já era 11h30 da noite, ele estava se esforçando, velhinho, já para atender até a última pessoa que estava na fila. E ele repetia de turma em turma, assim, que circulava pela salinha dele. Ele falava assim, muito obrigado por vocês terem vindo da cidade de vocês, do bairro de vocês, para me visitar. Muito obrigado. Mas eu tenho um pedido para fazer para vocês. Quando vocês voltarem para o bairro de vocês, para a cidade de vocês, procurem saber se não tem ninguém precisando de uma visita. Ele, Chico, que não conseguia ir a um centro espírita, assistir uma palestra e tomar um passe. Mas por que, Chico? Porque eu chego, as pessoas querem conversar comigo e eu atendo. Perguntaram para o Chico uma coisa que ele morria de vontade de fazer e não conseguia. Ele falou, ir num centro espírita, ouvir uma palestra e tomar um passe. Ele não conseguia. A gente consegue, graças a Deus, né? A dúvida que estimula a investigação, fantástico. A dúvida que paralisa, cuidado. Porque, como diz o ditado popular, cobra que não anda, como é que é? Não engole sapo. Nós temos que andar, porque navegar é preciso, né? Essa o Dr. Marcos conhece melhor que eu. De quem que é, doutor? Navegar é preciso? Camões. Feito?
Vamos em frente então, gente. Alguma dúvida? Então vamos. O nosso pianista ao piano. E, sob a coordenação da Sene, eu peço que os médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. De nossa parte, vamos manter a concentração, mentalizando os nossos lares, mentalizando os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho, que possamos, em súplica, compartilhar os recursos espirituais que a medicina divina infinitamente tem em benefício dos nossos lares, dos nossos familiares, do nosso ambiente de trabalho, dos nossos colegas de trabalho, quem quer que o nosso pensamento alcance nesse momento, que possamos compartilhar. Obrigado por ouvirem as nossas orações e vamos para o passe.